Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para finalizar a série de vídeos sobre como foram os meus períodos no curso de psicologia. Já temos aqui os vídeos de todos os demais períodos, menos do 10º, temos até o 9º, portanto hoje eu estou aqui para dizer como foi o meu 10º período no curso de psicologia. Eu sempre imaginei que esse 10º semestre fosse ser bem tranquilo, porque realmente ao longo do curso eu havia adiantado bastante coisa, eu havia colocado bastante disciplinas. A minha instituição de ensino possui a grade aberta, então os alunos que montam realmente a sua grade. Claro, existem disciplinas que são pré-requisito para que vocês façam outras, como por exemplo, psicopatologia. Havia no meu currículo psicopatologia 1 e psicopatologia 2. Então, para fazer a 2 era necessário fazer a 1. A 1 era pré-requisito para se cursar a 2. Mas também havia a possibilidade de colocar no mesmo semestre psicopatologia 1 e psicopatologia 2. De maneira concomitante, de maneira simultânea. Então, eu acabei colocando muitas disciplinas, devido a essa característica de ser grade aberta, então eu adiantei muita coisa ao longo do curso. Até o 9º período eu já havia feito muitas das disciplinas que a minha grade pede como ênfase e das obrigatórias também. Havia apenas uma disciplina obrigatória que eu precisava fazer, que era a disciplina de orientação profissional. Então, essa realmente ficou para o 10º como obrigatória, mas de resto, eu já havia cumprido tudo que havia no meu currículo de obrigatório. Portanto, eu imaginei que realmente fosse ser um semestre tranquilo. Acabou não sendo, eu vou explicar para vocês os motivos, mas vou iniciar falando quais disciplinas que eu tive. Como eu havia adiantado demais a faculdade, feito muitas disciplinas, quando eu fui montar a minha grade do 10º semestre, realmente não apareceu nada para mim, nenhuma disciplina. Então, eu fui montar a minha grade com a minha coordenadora e para ela apareceu 2 disciplinas para que eu pudesse fazer. A primeira era a obrigatória, que ainda faltava, que era orientação vocacional. Eu não havia feito no semestre anterior, porque eu optei por colocar no lugar outra disciplina e elas conflitavam quanto ao horário. Então, realmente não deu. Portanto, eu deixei para o 10º. Porém, não tinha mais essa disciplina disponível, com esse nome especificamente. Portanto, a minha coordenadora colocou uma disciplina equivalente, que era orientação profissional. Então, ao invés de ser orientação vocacional, eu acabei fazendo orientação profissional. Não é só o nome que muda, existe uma pequena diferença também. Enquanto a orientação vocacional está mais relacionada a ajudar o indivíduo na busca da sua vocação, ou seja, daquilo que ele pretende fazer como profissão no futuro, então geralmente os psicólogos que atendem, no sentido de direcionar os seus serviços para orientar as pessoas a escolha profissional, trabalham com turmas que estão geralmente ali pelo ensino médio, ou saindo do ensino médio, que querem saber que profissão combina melhor com o seu estilo mesmo de personalidade, o que combina melhor, o que caberia melhor na sua rotina, e os psicólogos ajudam então essas pessoas nessa escolha profissional, fazendo uma orientação, funcionando ali como um guia, e ajudando a partir das habilidades que a própria psicologia nos dispõe para que usemos, para que as pessoas então consigam ser mais assertivas nas suas escolhas profissionais. Está mais voltado, portanto, para isso, orientação vocacional. Já a orientação profissional, embora essa diferença seja muito sutil, muito tênue, mas ela está mais voltada para uma pessoa que já tem uma profissão, que já exerce, mas que quer um direcionamento dentro desse contexto profissional. Então, eu acabei fazendo essa orientação profissional, que é meio que equivalente também. Então, os assuntos meio que são basicamente os mesmos, você só precisa saber ali algumas coisas que são mais atinentes a cada uma delas, mas foi tudo bem, foi uma disciplina que eu gostei bastante, e eu tinha o material da disciplina de orientação vocacional, porque os meus colegas fizeram essa disciplina quando eu não fiz, quando eu havia optado por colocar outra, E então, eles me passaram um material, inclusive a apostila da disciplina, e eu estudei orientação vocacional também por conta própria. Então fiz por conta própria e fiz orientação profissional pela faculdade, pela disciplina que foi realmente disponibilizada. Então acabei fazendo as duas, foi muito bom. Nessa disciplina a minha média foi 10.
Eu também fiz a disciplina de psicoterapia breve. Essa era uma optativa que você faz se você realmente desejar, e como eu só tinha essas duas na minha grade, eu acabei colocando também. Então, em psicoterapia breve, você vê assuntos que são bem pertinentes a atendimentos que são mais focais, com tempo definido, objetivo também delimitado, geralmente circunscrito a um espaço específico. Por exemplo, dentro da área hospitalar, a psicoterapia breve ela é muito utilizada porque é um ambiente que possui ali a característica de rotatividade muito significativa. Então, os pacientes que você vê hoje, pode ser que amanhã eles já não estejam ali. Então, a psicoterapia direcionada para esses pacientes está muito relacionada com esse aspecto de fechamento, ou seja, toda vez que você faz um atendimento beira-leito, você fecha esse atendimento, você não deixa nada em aberto para trabalhar no dia seguinte, na semana que vem, porque existe a possibilidade, as chances são muito altas de que esse paciente não esteja mais lá naquele leito na semana que vem, não esteja mais no dia seguinte, inclusive. Então, por essa característica, a gente trabalha bastante dentro das unidades hospitalares a partir de psicoterapia breve, ou seja, definindo um objetivo com o paciente e trabalhando ali de maneira muito delimitada, muito direcionada para alcançar esse fim que foi concordado ali inicialmente na psicoterapia com o paciente. Então funciona muito bem. Eu já estava estudando sobre psicoterapia breve desde o 6º período, que foi quando eu comecei a atuar em clínica, porque dentro das clínicas e escolas também existe essa característica de que o tempo é geralmente muito limitado devido ao semestre. O tempo é de um semestre e você não começa já atendendo, existe toda uma preparação antes, existe o processo de triagem ali que é mais inicial, então existe todo um processo que vem antes. Quando você começa a atender, você tem poucos meses para trabalhar com o seu paciente, portanto a psicoterapia breve também cabe muito bem dentro desses ambientes de clínica e escola. E claro que na vida profissional muitos acabam até optando para utilizar a psicoterapia breve como abordagem nos mais diferentes contextos, e ela realmente cabe muito bem, é uma modalidade de psicoterapia muito utilizada. Na disciplina de psicoterapia breve, a minha média foi 9,4. Além dessas duas disciplinas, eu tinha atividades curriculares e extracurriculares. De atividades curriculares, eu tinha projeto de extensão. O projeto MAE é um acrônimo que significa maternar, acolher, escutar. Então, nós tínhamos atividades sendo desenvolvidas, inclusive nesse semestre de 2023.2, que foi o semestre em que eu tive o meu 10º. O grupo de alunos que fazem parte desse projeto realizaram uma jornada acadêmica, um evento de uma semana em que a gente trabalhou diversos temas em diversas modalidades. Então, realmente, tivemos muitas coisas ali para abordar, questões referentes à psicologia neonatal, a psicologia perinatal, que é uma área relativamente recente dentro da psicologia que trabalha temáticas voltadas para a maternidade, o aspecto gestacional, o luto neonatal também. Tem trabalhas contentantes com mulheres que desejam engravidar, mas encontram dificuldades. Então trabalha-se os aspectos psicológicos que estão envolvidos nessas tentativas e como essas mulheres enfrentam tudo isso. Eu tive muitas atividades extracurriculares nesse semestre, sobretudo no mês de setembro, que é alusivo à valorização da vida. Então, todos nós, grupos de alunos, nos reuníamos para planejar questões referentes a ações extracurriculares e íamos em grupos realizar ações em escolas, geralmente palestras, rodas de conversa. Então tivemos muitas atividades, principalmente no mês de setembro. Além disso, eu estava estudando para um certame, algo que eu queria, que ainda estou ali esperando um pouco o resultado, mas eu acabei estudando pouco tempo realmente e poucas horas por dia devido às demais atividades nas quais eu estava envolvida, mas também foi algo que esteve presente nesse meu 10º semestre. Então sim, no final das contas e considerando tudo, foi um semestre mais tranquilo do que os demais, porque nos demais eu fazia bem mais disciplinas e nesse eu tive apenas 2 disciplinas. Além disso, as atividades extracurriculares. Aliás, eu também tive monitoria. Gente, eu tô com a cabeça aonde? Monitoria, meu Deus. Ainda como atividade curricular, eu tive monitoria. Monitoria especificamente na clínica escola, que é o serviço
de psicologia aplicada. Nós tivemos ali muita coisa para fazer realmente. A monitoria geralmente é muito movimentada, principalmente no início do semestre e no início dos atendimentos dos novos estagiários. Funciona assim, sempre que um semestre inicia, os monitores são os responsáveis por saber que pacientes estão chegando, fazer a triagem para saber as demandas desses pacientes. Em seguida, geralmente fazemos treinamentos com os estagiários no sentido de explicar como funciona ali os primeiros atendimentos, o primeiro contato com o paciente. Além disso, explicamos o regulamento interno da clínica escola, os pressupostos éticos, aspectos referentes a como a documentação tem que ser conduzida, como que se tem realmente uma conduta ética dentro do aspecto clínico. Então tudo isso demanda muito tempo e depois fazemos as triagens com os pacientes e repassamos aos estagiários e continuamos esse acompanhamento para saber se esses estagiários realmente estão organizando a documentação dos pacientes certinho, e sempre que existe alguma demanda, um estagiário precisa de outro paciente ou mesmo não vai dar para atender, precisa trocar de paciente devido à indisponibilidade de horário. Então tudo isso a gente vai tentando organizar ao longo do semestre. A monitoria em SPA é muito cheia, geralmente é realmente uma das áreas que eu acho que é cheia de atividades, portanto é muito boa. Além disso, os monitores também podem fazer oficinas com os estagiários e aí delimita o tema, né? O que quer fazer, geralmente ensinar como fazer anamnese ou mostrar, né, possibilidades de como fazer uma anamnese, ou possibilidades de como preencher um determinado documento na hora da avaliação clínica ou algo nesse sentido. Fazer a evolução do paciente. Geralmente a maioria dos estagiários não entraram em contato com esse documento, não sabem como evoluir, então dá uma ideia de como faz, porque os monitores já passaram por esse processo. Então é sempre muito bom e soma muito, tanto para a nossa experiência, para a nossa aprendizagem, como para desses estudantes que estão chegando para atender. Então realmente uma atividade muito boa e no final gera relatório. Tem que fazer um relatório de monitoria para então explicar ali as atividades que foram realizadas, mas é um relatório mais simples do que relatório de estágio, então acaba que é bem simples de se fazer. No final das contas, foi um semestre mais tranquilo sim, agora sim eu posso caminhar para o fechamento desse vídeo, porque falei da monitoria, mas não foi tão tranquilo como eu estava prevendo. Eu imaginei que fosse ser muito mais tranquilo, porque eu pensei, nossa, só 2 disciplinas vai ser. Mas não necessariamente. Realmente essas demais atividades, tanto outras atividades curriculares como extracurriculares, tomaram bastante tempo. Eu não consegui estudar para o certame que eu havia me inscrito como eu gostaria, então, né, tive sim uma correriazinha nesse semestre, mas foi bom. No final eu realmente consegui me despedir do curso como eu gostaria, com um pouquinho mais de calma, porque nos demais semestres realmente era bem mais corrido por conta dos estágios, do TCC. Nesse semestre eu já havia apresentado, defendido meu TCC, eu já havia feito todos os estágios obrigatórios, a maior parte das disciplinas obrigatórias, só restava uma. Então, claro que considerando todos esses fatores foi mais tranquilo e eu consegui me despedir do curso como eu queria, com mais calma, realmente caminhando ali para perceber que sim, estava no final e estava concluindo o curso, então foi bem interessante sim. E como você já sabe, se você acompanha aqui pelos demais vídeos que eu já postei, eu já estou formada, já sou psicóloga. E se você, alguém está assistindo esse vídeo porque pensa em fazer o curso de psicologia, quer saber como funciona, eu posso falar a partir da minha experiência que sim, é um curso muito bom, você aprende bastante, você se desenvolve como ser humano. Eu tô falando de desenvolvimento pessoal, que uma pessoa conseguiria ter em outros cursos também, mas eu não tô falando se você precisa de terapia, faça curso de psicologia, porque não ajuda, tá? Não se enganem, não ajuda, mas é muito bom, você realmente abre o olhar pra muita coisa. Foi um curso que eu realmente me identifiquei do começo ao fim, exceto a disciplina de estatística, né? Tem matemática no curso de psicologia, tá? Não se enganem. A gente estuda estatística, moda, média, mediana, desvio médio, desvio padrão, mas é basicamente isso, só estatística básica, para que a gente possa no futuro entender melhor os testes psicométricos, como faz interpretação de scores, correção, tudo isso.
Mas é bem tranquilo, tá? Se você não sabe, eu falei sobre isso em algum vídeo aqui que tá em algum período, eu acho que o terceiro período, segundo período, se eu não me engano, eu falei sobre isso, sobre como é essa disciplina. Não precisa se preocupar, as demais realmente são de áreas ou de humanas ou de biológicas, então são muito boas. E é isso, é um curso que eu sempre me identifiquei do início ao fim, agora realmente formei. E se você pensa em fazer psicologia, considera bem, assiste os demais vídeos desta série aqui falando sobre os períodos e você pode ter aí uma boa base para você avaliar se é para você ou se não é para você. Se você assiste os vídeos porque já está na faculdade em algum semestre ou no quarto ou no terceiro, quem sabe você esteja no sexto, já caminhando para o final, é muito bom te ter aqui também para acompanhar todos esses vídeos. Conta para mim como é essa experiência, eu compartilho aqui como foi a minha, você pode dizer como está sendo a sua e em qual semestre você está. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comente também e compartilhe com algum amigo, tá? Beijo grande pra você e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!